Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo esse devocional. Hoje eu quero falar sobre perdão, menina, perdoar é para os fortes. Antes de começar a falar qualquer coisa, eu já quero te pedir, você vai ouvir aqui um aspecto, né, versículo sobre perdão ou um aspecto sobre perdão que de repente você não ouviu antes. Então, depois que você acabar de ouvir, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero ler o seu comentário. Compartilha com alguém que também, de repente, ainda não ouviu sobre perdão dessa forma, tá bom? Agora, bora aqui para o devocional para você entender comigo. Abra aí a Bíblia comigo em Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do versículo, menina, agora eu não estou me lembrando. Eu vou deixar aqui escrito na descrição. Mas você conhece o versículo, aquele que diz assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador, né? Que ele nos presenteia. Aí, gente, eu quero parar por aqui, mas o capítulo 11 todo do livro de Hebreus começa a falar depois sobre os heróis da fé. Ele vai falar primeiro sobre Noé, né, que ouviu ali de Deus e da arca, ele foi com tudo, coragem, ele foi e obedeceu. Ele depois vai falar sobre Abraão, né, que ouviu de Deus e foi com tudo e corajoso. Sabe por quê, gente? Hoje a gente está falando sobre perdão e você deve estar se perguntando o que perdão tem a ver com fé. Ah, menina, se você ainda não fez essa conexão, você não entendeu. Você não entendeu o reino dos céus. Reino dos céus é composto por fé, perdão e amor. Amém, gente? Fé, perdão e amor. Talvez não nessa ordem. Vou colocar o amor antes porque foi o amor. Deus é o próprio amor. Ele é a pessoa do amor, né? E é através do amor que ele decidiu nos perdoar para que por meio da fé a gente entrasse para uma família celestial. Então volta lá para o Hebreus capítulo 11, esse versículo que eu vou deixar aqui escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. Gente, existe uma primícia para você entrar para a família celestial. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual que é essa primícia? Ter fé. Mas você precisa ter fé em quê? A existência de Deus, ela vem junto. A existência de Deus, preste bem atenção aqui, ela vem junto com o perdão de Deus para mim e para a sua vida. Se você não entender que Deus te perdoa, se você não aceitar, tomar para si esse perdão, você primeiro não consegue entender como que você entrou para a família celestial. Você não consegue entender. Você não consegue entender a paternidade de Deus. Você não consegue entender o seu papel nessa família celestial. Número 1. Número 2, você não consegue entender o chamado de Deus para a sua vida, né? Para o que ele tem para você, para os planos, para os propósitos que ele tem para a sua vida. Entendeu, gente? Então, preste bem atenção. A fé é essa ponte que primeiro nos faz entender que Deus existe e através da existência dele, ele nos chama para a família dele como, Mari, como através do perdão. Ele nos perdoa. Perdoar, gente, é para os fortes. Porque a partir do momento que a gente entra para a família de Deus, a gente é perdoada, né? Primeiro a gente é perdoado, depois a gente entra, a gente aceita esse perdão. E agora a gente entende que a gente também pode liberar esse perdão para outras pessoas. Você sabia que à medida de que você decide liberar esse perdão, passar adiante, gente, é como um aprendizado, vai. Você aprendeu alguma coisa na escola e aí você quer ensinar para outra pessoa, tá entendendo? Assim é o amor de Deus, assim é o perdão de Deus, assim é a misericórdia de Deus. Você recebe, você experimenta da misericórdia de Deus e agora você tá livre, né? Você pode passar para outras pessoas. Assim é o perdão. Só que perdoar é para os fortes. Por quê? Porque essa é a parte do evangelho que a gente acha que aperta o nosso calo. Então, olha só, esse versículo, quando diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente acha que a fé, e a gente ora por fé para aumentar a nossa fé, a gente acha que a fé é um princípio, se adquire, vou falar assim, né? Se adquire pela oração, por conhecer mais do Senhor.
Entende? A gente acha que a fé é meio que subjetivo. Agora, o perdão não. O perdão a gente tem dificuldade porque a gente acha que ele é muito real, difícil de acontecer, vamos dizer assim, tanto para a gente pedir perdão quanto para perdoar. Mas eu quero dizer, minha amiga, minha irmã, que o perdão, ele funciona tanto como pela fé, de você orar ao Senhor. Quanto mais você ora e conhece do seu Pai, mais você vai conhecer como que foi esse perdão que ele liberou para a sua vida. E não só ele liberou para te aceitar, como agora você tem esse poder na sua mão de liberar perdão para aceitar outras pessoas. Quando você perdoa alguém ou quando você pede perdão para alguém, isso significa aceitação. A aceitação, assim como o Pai abriu os braços para você, e eu estou falando da pessoa, porque quando Deus te aceitou na família dele, escute isso aqui, menina, ele não aceitou tudo que você fazia no passado, ele não aceitou os meus e os seus erros, ele não aceitou o lamaçal que a gente veio, ele aceitou você, ele aceitou a mim. Então, quando a gente recebe esse perdão dele, a gente também consegue passar para os outros, porque a gente está aceitando a outra pessoa. Você está entendendo? E aceitando como? A essência espiritual que está dentro dela. Isso é importante da gente entender. Então, não tem como a gente se aproximar de Deus sem fé, mas fé no quê? Fé no que ele tem poder para fazer na minha e na sua vida, através, primeiramente, do perdão. Se você ainda não entendeu que Deus te perdoou, você ainda não está vivendo a vida à altura daquilo que o Pai tem separado para você. A sua fé não está te aproximando de Deus, se você ainda não aceitou o perdão dele. Você sabia disso? Se você ainda não consegue se perdoar, quer dizer que você não entendeu que Deus te perdoou. A gente se coloca, às vezes, tão mais espiritual que Deus. Eu sou tão mais santa que Deus, que ele já me perdoou. Tá bom, o problema é dele, mas eu não consigo me perdoar, Mari. Eu carrego essa culpa, eu não consigo me perdoar. Não, se você ainda não entendeu o perdão do Senhor e aceitou para a sua vida, você não está praticando o que está escrito aí em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é presenteador, ele é galardoador. Sabe qual é o galardão? O maior galardão que ele pode dar para mim e para você é a certeza da salvação, é a vida eterna. Quem crê que dele existe, quem se aproxima dele precisa crer que nele existe. Por quê? Porque ele vai nos dar o maior e melhor presente que eu e você podemos pedir, receber e viver, que é a vida eterna, menina. Tá entendendo? É que quando a gente pensa em presente, a gente fica às vezes pensando nas bênçãos que a gente vai receber, né? Não, o maior milagre, a maior bênção, tudo que o Senhor podia fazer por mim e para você foi naquela cruz, quando ele nos permitiu agora entrar para a família real e viver uma vida eterna. Você nasceu para ser eterna. A sua vida aqui é passageira, mas a sua vida espiritual é eterna. Viva a altura da vida eterna. Você tem fé? Você tem fé no Senhor? Responde para mim. Você acredita em Deus? Então, se você acredita, coloque o perdão dele em prática. Receba desse perdão e passe adiante. Quanto mais você passar, você está ensinando quem Deus é na sua vida. Amém? Entendeu? Um bom dia para você. Deus abençoe o seu dia maravilhoso, na paz do Senhor. Vai viver um melhor dia da sua vida hoje. Vai. Um beijo no seu coração, menina. Até a próxima. Tchau, tchau.